Olá, turma. Boa noite a todos, né, que estão aí presentes na nossa aula. Sejam todos bem-vindos. Estamos aí com Emílio, Fábio, Henrique Rabelo, Iago, João Victor, Maicon Almeida, Sebastião e o Alisson. Boa noite para vocês. Na aula passada, pessoal, conseguem me escutar bem aí? Todos me ouvem bem, por gentileza? Sim, Sim, Valeu, Iago. Valeu, Fábio. Na aula passada, pessoal, a gente viu dois assuntos bem interessantes, né, que é os ensaios de dureza, né, um pouco de forma bem rápida, né, e na sequência a gente viu os diagramas de solubilidade, né, e o mais importante de todos, que foi o diagrama ferro-carbono, né, que inclusive vocês na sequência, né, fizeram lá no AVA uma atividade sobre o diagrama ferro-carbono, né, identificando alguns pontos, né, informações importantes, né? Bom, alguém tem dúvida com relação àquele exercício da aula passada? Sim, não? Basicamente, né, o exercício da aula passada era um esboço de tudo que eu falei durante a nossa aula, né, que inclusive eu disponibilizei para vocês aí agora a aula gravada, tá? Então, quem perdeu a nossa aula aí sobre diagrama de ferro-carbono, acessa lá a aula gravada que tem todas as informações. Bom, ao contrário do que eu falei na semana passada, né? A sequência nossa aqui são os tratamentos térmicos, tá? Só que eu não estava lembrando de um pequeno e grande detalhe nosso, né? Nós que temos normalmente encontros aqui na quinta-feira, a gente está com um calendário um tanto apertado, né? Então, mudando a nossa programação e avisando já vocês, para a aula de hoje, né? Nós temos aqui alguns exercícios, né? Que eu já postei no AVA, e eu gostaria que vocês acessassem, né? E ver se o acesso está normal, né? Obviamente. E a partir de então, né, eu vou discutir aqui como que vai funcionar a solução e os prazos de entrega, né, para esses exercícios. Né? Na verdade, são 3 exercícios, tá? Só com conteúdos, né, da disciplina, obviamente, que a gente viu aqui, tá? Tudo que foi visto durante as aulas, nada além. E o primeiro exercício, né, ou seja, a nossa primeira entrega, esse exercício que está aqui ó, na unidade 4, seção 2, é um exercício sobre o diagrama ferro-carbono, tá, pessoal? Vamos dar uma olhada nele aqui. Alguém avisa para o colega aí no grupo do WhatsApp que a aula já começou, ok? Deixa eu ver se tem alguém pendente aqui para admissão ou não. Alguém informa aí, por gentileza, tá? Tá pedindo para aceitar. Bora ver se ele vai mandar algum convite aqui. Não, né? Bom, vamos discutir então aqui o exercício, né? O exercício com a data de hoje, tá? Então, unidade 4, seção 2. Professor, onde é que está o exercício, né? Na disciplina, obviamente, materiais de construção mecânica, unidade 4, seção 2. Qual a temperatura em graus Celsius e a porcentagem, né, em percentual, de carbono do ponto eutetoide? Olha só, é uma pergunta que exatamente vocês fizeram lá no exercício, né? Vocês indicaram lá o ponto eutetoide, né? Na aula passada, eu expliquei para vocês todo o diagrama ferro-carbono, né? Todas as fases que a gente tem lá e percentuais, né, relacionados com essas fases e temperaturas, tá? Então, né, no próprio exercício que vocês fizeram, né, tem essa informação, né? Se você não colocou na sua solução, é só dar uma olhada lá na nossa aula gravada do dia 6/5, né, que foi aquele link que eu coloquei lá no grupo, que vai ter exatamente a resposta dessa pergunta, né? Qual a temperatura em graus Celsius, ou seja, o ponto eutetoide, tá, perdão,
fica sobre uma linha, né? Uma linha de uma temperatura constante. Então, é só olhar o valor daquela temperatura e percentual de carbono, tá? Que eu coloquei para vocês lá. Bom, a questão de número 2. A questão de número 2. Qual o significado do ponto eutetoide no diagrama ferro-carbono, né? Então, eu falei para vocês, né, que lá no diagrama ferro-carbono a gente tem, né, alguns pontos importantes, né? Tem lá os pontos eutéticos, né? E tem também o ponto eutetoide, né? Então, esses pontos, pessoal, estão relacionados a algumas transformações, né? Mas aí, né, já é a resposta da questão, você deve falar esse significado, né, que na verdade é uma transformação, né, e como que ela pode acontecer, tá? Questão de número 3, detalhe, tá, pessoal? Na aula gravada, né, tem essa informação, tá? E se você bater o olho lá no diagrama ferro-carbono, identificar lá o ponto eutetoide, você vai ver lá que, olha só a dica, né? Com o aumento da temperatura ou redução da temperatura, acontece uma dada transformação. Então, você consegue identificar lá. Questão de número 3, escreva, né, as possíveis transformações que podem ocorrer a partir do ponto eutetoide, tá? Questão 2 e 3 são bem parecidos, tá? Um vai falar, né, da transformação, né? E a 3, né, as possíveis transformações. Mais uma dica aí para vocês, né? Uma transformação está relacionada com aumento de temperatura e a segunda transformação com a redução de temperatura, tá? Dica bem bacana para vocês. Detalhe, né? Vão perguntar 100 vezes, né? Professor, é para entregar quando? Esse exercício, pessoal, é como se fosse, né, o nosso exercício de aula, tá? Só que, né, como talvez tenha alguém aqui que não assistiu a aula da semana passada, obviamente, talvez essa pessoa vai demorar um pouco para poder ver lá a nossa aula gravada, que eu não sei quantos minutos, né, tem lá a aula gravada. Então, partindo disso, né, e partindo também que alguém pode estar trabalhando, alguém pode estar voltando do trabalho e etc., né, os demais casos particulares aqui que eu não quero entrar em detalhes, eu estou colocando essa atividade aqui com a data de hoje, com prazo de entrega até amanhã, às 18 horas, tá? Então, essa atividade, exercício 13 de 5 de 2021, que está lá na unidade 4, seção 2, tem o prazo de entrega até amanhã, às 18 horas. Tá entendido aí para vocês? Cleóbis. Oba! E professor, não tem como prolongar para sábado, não? Tem não, ó, bicho. Sabe por que não? Quem está perguntando? O Cleus. Ô, Cleóbis. Porque, como eu falei, né? Essa atividade aí é como se fosse uma atividade de sala de aula, né? O objetivo da atividade de sala de aula é que a gente utilize o tempo de aula para fazer a atividade de sala de aula. É, professor, tá? até às 18 horas de amanhã, né? Isso, 18 horas de amanhã, tá? Mas, detalhe, o nosso tempo de hoje vai ser dedicado a esses exercícios, tá? Estou iniciando nossa aula aqui explicando cada um. O primeiro aí já foi, né? Expliquei, né, o passo a passo de como resolver o exercício. Assim que eu terminar os outros dois, aí eu vou ficar aberto para as discussões, tá? E ficar disponível aqui com vocês para dúvida, tá? Aí o cara vai pensar assim, ah, não. Professor. Oi. No caso é para responder o exercício durante a aula. Isso. Entendi. É porque eu tô acessando a aula pelo telefone hoje. Você está acessando a aula pelo telefone, né? Bom, Isso. a solução do seu exercício, né? Olha aqui, ó. Você pode observar que
você pode tanto escrever a resposta aqui, né? Ou responder no caderno, tirar uma foto e fazer o upload do arquivo. Então, ó, para você, em homenagem a você e o Alisson, né, que está aí no celular, tira um print aí da questão, ó. Printou? Printei. Pronto. O print, né, ou seja, o exercício está no seu celular. A resposta é com você agora, entendeu? Como, professor? Vou falar de novo. Ok. Temos aqui 3 questões, basicamente referente à aula passada, tá? Então, se você não tiver nem noção de como responde essas 3 questões, é só ir lá no grupo do WhatsApp, tem lá o link da aula gravada da semana passada, que tem todas as respostas, tá? Beleza? E, né, não conseguindo fazer isso, né, aqui durante o período nosso de aula hoje, né, vocês podem ficar à vontade também para me perguntar, tá bom? Beleza. Esse é o primeiro exercício, né, que vocês devem entregar. Eu coloquei até amanhã, às 18 horas. Pessoal, sem querer fazer crítica, tá? Mas um exercício desse aqui, dá para fazer em, no máximo, né, estourando 30 minutos, tá? Vamos para os outros dois. Os outros dois não é nenhum bicho de 7 cabeças. Cadê? Sumiu. Olha só. O exercício... Temos 2 exercícios aqui na sequência, tá? Pode fazer qualquer um aqui na sequência. Todos 2, né, têm o mesmo prazo de entrega, tá? O primeiro, que eu coloquei aqui, que na verdade foi o último, né, quando eu estava inserindo o exercício, é um que vocês já fizeram N vezes, tá? Se eu não me engano, acho que foi 3 ou 4 vezes que vocês já fizeram um exercício parecido com isso. Em síntese, calcular a tensão normal e de cisalhamento, né? Nessa emenda, que no caso aqui é colada, poderia ser soldada também. Aqui a gente tem um ângulo da inclinação do plano oblíquo. Tem as dimensões, reparem que são dimensões diferentes, tá? Daquelas que vocês fizeram nos exercícios anteriores. Mas, basicamente, para resolver esse exercício, é só pegar aquelas fórmulas direto lá de tensão normal e de cisalhamento e calcular direto. Ou seja, não tem segredo nenhum. O segredo aqui é colocar esses valores nas fórmulas, as fórmulas na calculadora, encontrar o resultado, tirar uma foto, colocar aqui, tá? Não tem segredo nenhum também. Ou seja, se demorar muito, faz em 10 minutos. Por fim, né, o último exercício que eu tenho aqui com vocês, que seria, né, o que podem chamar de mais trabalhoso, que na verdade também não é uma pesquisa rápida, tá? Uma pesquisa sobre ferros fundidos. Se vocês se recordam, né, na aula passada, a gente mostrou um determinado trecho lá do diagrama ferro-carbono, onde a gente tem, né, classificado lá naquele intervalo os ferros fundidos. Mas quais seriam os ferros fundidos mais utilizados, né, na mecânica, né, na construção mecânica? A gente tem vários, né? Quais são eles e as suas características? Professor, não tem livro. Beleza, pode utilizar a apostila do curso. Professor, a apostila do curso está vago o assunto, não tem tudo que o senhor está pedindo, ou eu queria buscar uma resposta mais completa. Então, procura lá no Google, né? De preferência o Google acadêmico, tá bom? A resposta pode ser escrita aqui, tá? Ou se não, você quiser fazer um arquivo lá no Word, pode, no final, né, fazer o upload aqui através do final da questão. Esses últimos, 2 exercícios, né, tem o prazo de entrega até amanhã, às 23 horas e 59 minutos, tá? Pessoal, mais uma vez, tá? O que daria mais trabalho aqui seria essa pesquisa, mas como é uma pesquisa simples, né? E basicamente vocês vão encontrar inúmeras fontes, né, desse assunto aqui. É só pesquisar quais são os ferros fundidos mais utilizados na mecânica, passar para o seu arquivo aí, copiar, né, ou tirar foto,
e colocar lá, tá bom? Dúvidas? Não. Não. Vamos lá. O Alisson não? Não, professor, tenho dúvida não. Beleza, Alisson. Obrigado. Sebastião? Também não, professor. Pedro Eduardo? Também não, Pedro? Maicon Almeida? Maicon tá aí? Alguma dúvida, Maicon? Professor. Beleza, Maicon. Obrigado. Maurício? Não. Calisson? Professor. E aí, professor, explica de novo, eu entrei na aula agora. Tá. Vou explicar para você. Professor, pode explicar novamente? O som está muito baixo, quase não estou escutando. Quem está falando? O Calisson e quem mais que entrou agora há pouco? Ou não conseguiu entender? Ô, professor, Oi. dada essa explicação anterior que o senhor fez, eu já posso começar a responder. O senhor não vai acrescentar mais nada, não, né? Não, não. A aula hoje é dedicada para esses 3, 4, 5 exercícios, tá? Tá certo, então. Iago, antes que você saia aí da aula, eu vou, pessoal, mais uma vez explicar a todos, né? Eu acho que foi o Calisson aqui que pediu. Se alguém... Eu também entrei agora, professor, explica aí. Caleb? A VB liberou o Caleb agora. Beleza. Tranquilo. Olha só, pessoal. Quem estiver, né, com alguma pendência de nota comigo, o que é pendência de nota? É aquele exercício que você fez na data, né? Porém, você não recebeu a nota, tá? Por exemplo, exercício da Professor. aula... Oi. Foi mal interromper. É que você falou sobre pendência aí, eu sou o rapaz que fez a prova depois, que perdeu as duas provas, a oficial e a parcial. Aí eu queria saber se já foi corrigido e tal, já tá atualizado minhas notas lá no portal. Ótimo, Alisson. Ótimo. Vou olhar a sua situação agora, tá? Assim que eu concluir a segunda explicação aqui dos exercícios, eu olho e já te dou um feedback, tá? Beleza. Mais alguém, pessoal? Não, né? Eu estou aproveitando o momento para perguntar, porque, infelizmente, né, eu não estou conseguindo responder todos os alunos, né, horários extra classe, né, em função de minhas atividades de trabalhos, né, não como professor. E aí eu aproveito o horário de aula aqui para tirar essas dúvidas de vocês, né, porque certamente, se vocês me procurarem no horário comercial, né, eu não vou responder. Final de semana piorou ainda, tá? Eu quem o diga, hein? Pois é, Watson. Ainda bem que você já é uma prova viva do que eu estou falando. Mais alguém, pessoal? Professor, a minha parcial que eu fiz, eu mandei pro senhor no WhatsApp. Caleb. E eu tava olhando aqui, eu não vi essa nota ainda. Só lembra que eu tava sem acesso ao portal? Sim. Aí eu fiz a parcial, mandei as respostas pro senhor no WhatsApp. Tá bom. O Alisson e Caleb, né? Sendo que Caleb é só a parcial. A minha também, professor. Foi A minha- a oficial. Eu nunca olhou para mim. Quem é? Dejaci. Dejaci. Qual é, Dejaci? A sua? Foi da prova oficial. Oficial, né? Foi no WhatsApp, tava sem acesso ao AVA. Aí eu mandei pro senhor no WhatsApp. Tá. Beleza, Dejaci.
Cleobes também? Sim, professor. Eu mandei a prova no WhatsApp para você. Oficial ou parcial? A parcial. A oficial. Oficial. Oficial, tá. Então, quase ninguém, né? O Alisson, Caleb, Dejaci, Cleobes. Mais alguém? Leonardo. Bom, então, beleza. Esses, né, que estão com as pendências das notas, assim que eu finalizar aqui a nova explicação, eu vou olhar a situação de cada um, tá? E dar um feedback aí, tá bom? Os demais, né, que já entenderam como que é para fazer a atividade, corram lá, unidade 4, seção 2. Aos que não entenderam, né, ou que estão na dúvida ainda, ou que entraram agora na aula, vamos aqui, então, no AVA, né? Nós estamos aqui na seção unidade 4, seção 2. Temos aqui 3 exercícios, sendo que o exercício com a data de hoje é para entregar até amanhã, às 18 horas. Essa pesquisa e esse exercício do plano oblíquo até amanhã, às 23 horas e 59 minutos. Vamos ao primeiro exercício, né, com a primeira entrega, que é esse exercício com a data de hoje, 13/5/2021. É um exercício que é só sobre a aula passada, tá, pessoal? Diagrama ferro-carbono. E, basicamente, ele é composto por 3 questões, né? 3 questões triviais, bem facinhas aqui, né? Então, qual a temperatura em graus Celsius e a porcentagem em percentual de carbono do ponto eutetoide? Na aula passada, vocês fizeram lá o diagrama ferro-carbono para mim, né? Mandaram lá no AVA, com alguns pontos importantes, né? Com algumas informações de temperatura, né? Percentual de carbono, algumas curvas importantes, né? Daquele diagrama, e definiram também, né? Um dos pontos lá do nosso exercício era a definição dos pontos eutéticos e ponto eutetoide, né? Então, lá no ponto eutetoide, né? Você pode relacionar. Tem um Márcio Castro, né, que está tentando entrar na aula aí e não está conseguindo, né? Fala com ele que a gente está aqui on e não está recebendo o convite dele, tá? Alguém avisa aí no grupo, por gentileza. Então, aquele ponto, né, obviamente é um gráfico, né? Então, a gente vai ter as duas informações, tanto a temperatura como o percentual de carbono. Eu falei para vocês na aula passada, tá? Então, você pode consultar o link da aula gravada que eu coloquei lá no grupo do WhatsApp, né? Essa informação, a explicação do diagrama ferro-carbono, e pegar lá qual que é a temperatura. Vocês vão ver que vai ser uma temperatura de uma reta constante, lá, né? Uma reta bem característica do diagrama, né? E o percentual, eu escrevi para vocês sobre o ponto, tá? Questão de número 2, qual o significado do ponto eutetoide no diagrama ferro-carbono? Foi também uma das coisas que eu falei para vocês, né? Eu falei que a gente tinha alguns pontos importantes no diagrama ferro-carbono, dentre eles o ponto eutetoide, tá? Eu dei uma dica aqui para vocês anteriormente, que o ponto eutetoide, né, a partir dele, a gente tem transformações que podem acontecer. E aí, essas transformações, né, já dão um significado, né, do ponto eutetoide. Então, é só basicamente falar quais são essas transformações, né, ou o significado do ponto eutetoide, na verdade, é essa transformação que acontece, tá? Aí a questão de número 3, né, que é uma questão que complementa a de número 2, escreva as possíveis transformações que podem ocorrer a partir do ponto eutetoide. Em síntese, né, a partir do ponto eutetoide, se a temperatura aumenta, acontece uma coisa. Se a temperatura diminui, acontece uma outra coisa, né, uma outra transformação, que é o que vocês vão colocar aqui na questão 3. Questão 3, se você tiver sem o AVA, dá um print aí, tá?
Os 3 enunciados estão aqui. Percebam que você pode tanto escrever, né, questão número 1, e coloca lá a sua resposta, tá? Ou então, você vai, né, escreve aí no seu caderno, tira um print, perdão, uma foto, e coloca o arquivo aqui. Ou, se ainda você preferir, né, quiser fazer no computador, você faz aqui o upload, né, do seu arquivo, docx, PDF, né, o que preferir, tá? Lembrem-se, tá, pessoal? Não é o caso dessa turma, né, mas estou tendo casos, né, em outras turmas, de alunos que não estão, né, enviando e finalizando a tentativa, ou seja, fica com a resposta nula lá em branco, tá? Depois ele vem questionar por que não recebeu a nota, né? Obviamente, porque ele não finalizou a atividade. Bom, esse é o primeiro exercício, data de entrega amanhã até às 18 horas. Esses outros 2 aqui, né, que são bem tranquilos também, para entregar amanhã até às 23h59. Esse aqui, como eu falei anteriormente, é um exercício que dá para fazer aí no máximo em meia hora, tá? Por mais que você recorra, né, à nossa aula gravada, ou vai pesquisar na internet, ou na própria apostila do curso, né, meia hora é mais que suficiente, tá? Só observando aqui, não tem nenhuma solicitação de entrada, tá? O colega parece que não conseguiu. Nós temos essa pesquisa aqui sobre ferros fundidos, né? Então, na aula passada, eu falei para vocês, nós não entramos em detalhes, né? A questão dos ferros fundidos.